Olá, bom, hoje eu vou apresentar para vocês então um artigo Nanotoxicologia e Exposição no Ambiente Ocupacional. Meu nome é Jéssica, então, referente à disciplina de Seminários em Pesquisa. Esse é o artigo, então, publicado em 2015. Começando então, só dando um conceito inicial sobre nanociência e nanotecnologia. Então, a nano é muito ampla. A nanociência, então, ela vai estudar as propriedades dos materiais que vão possuir pelo menos uma dimensão na escala nanométrica. E a nanotecnologia, então, vai abranger a criação desses materiais funcionais a partir do conhecimento, então, do controle da matéria em escala nanométrica, explorando o seu potencial tecnológico. O mundo nano é muito amplo, então vai abranger várias áreas. Dentro da física, da matemática, da química, engenharia, biologia, computação, ampliando então para as áreas de meio ambiente, bem-estar, cosméticos, construção civil, economia, inovação, entre outros. Começando então, esse artigo ele vai explorar os efeitos toxicológicos dos nanomateriais através de uma avaliação dos dados sobre as diferentes vias de exposição no organismo, os efeitos das partículas nos tecidos e a possível translocação sistêmica e biopersistência no corpo, explorando controles e métodos necessários então para manter trabalhadores seguros de efeitos prejudiciais causados por possíveis nanopartículas no ambiente de trabalho. Apesar do uso da nanotecnologia já estar difundido, alguns dos seus efeitos ainda são um pouco restritos. As nanopartículas elas podem ter acesso ao corpo humano, então, por diferentes vias. Pode ser através da inalação, através do contato com a pele ou por ingestão oral. Os alvos dessa toxicidade, então, são o sistema respiratório, o tegumentar e o gastrointestinal. A via pulmonar ela é considerada a principal via de preocupação. As partículas, quanto menores, mais profundas elas podem ir no tecido pulmonar e de lá direto para a corrente sanguínea. Então, em 2015, foi realizado um estudo com ratos expostos a grafeno em 2 níveis. Durante 5 horas por dia, um período de 28 dias. A avaliação da ingestão de macrófagos e bioacumulação nesse experimento. O nanocomposto sugeriu um efeito tóxico mínimo em relação à toxicologia inalatória. Então, alguns efeitos dessas nanopartículas no sistema pulmonar. Então, a gente vai tratar aqui um pouquinho em cada sistema, começando então pelo sistema pulmonar. O efeito associado a essa exposição crônica, então, ele vai ser variado. Ele pode ser desde um efeito um pouco mais leve até um efeito letal. Então, trabalhadores com períodos de exposição prolongada à combustão dessas nanopartículas ou fumos de solda, que é um exemplo, têm maiores incidências de câncer de pulmão, miomas e doenças cardiovasculares. Alguns pesquisadores afirmam que as nanopartículas podem ser depositadas no pulmão, fazendo caminho, então, para o sistema circulatório. Então, aqui a gente tem um exemplo só da atividade de solda, onde é liberado o fumo de solda. Esse vai ser aspirado, então, indo direto para o pulmão, resultando, então, num câncer de pulmão. Aqui a gente tem, então, 2 imagens, um alvéolo saudável e outra com um alvéolo já, digamos, destruído, então, ou seja, já tomado pela doença. Então, efeitos de nanopartículas em sistema pulmonar ainda. Em 2004, então, foi realizado um estudo com baixas doses de nanopartículas inaladas, poucas ficaram mantidas nos pulmões e houve pouca translocação sistêmica. No entanto, com dose mais elevada, então, resultou em lesão pulmonar, translocação, incluindo fígado e rins. A preocupação em torno dessa inalação se dá principalmente ao fato de que quanto menor a partícula, com mais facilidade ela vai vencer as barreiras naturais do aparelho respiratório
se depositando e acumulando nos alvéolos. Com relação a sistema pulmonar, o que a gente consegue perceber? Dentro da segurança do trabalho, que era o que eu consegui acompanhar por um tempo, a gente consegue perceber que os funcionários muitas vezes são relapsos. Né? A empresa ela vai te dar o EPI, ela vai te fazer o treinamento, ela vai te explicar, só que muitos pensam assim, comigo não vai acontecer, então não precisa. Só que a questão são partículas que a gente não enxerga, que a gente não sente, a gente não percebe. Quando a gente vai perceber, já vai estar num nível, digamos, mais avançado, com alguma lesão, né, a lesão pulmonar, podendo acarretar, então, em um câncer e vindo a óbito. Né? Isso acontece muito e a gente consegue observar, então, nas empresas. Em um estudo realizado, então, em 2011, foi utilizada uma alta concentração de nanotubo de carbonos com múltiplas paredes e paredes simples. Foi induzida a inflamação ou formação de granuloma no pulmão. A instilação intratraqueal induziu inflamação persistente no pulmão. Impurezas de metais, como ferro e níquel, aumentam a toxicidade pulmonar. As nanopartículas têm capacidade de ultrapassar barreiras biológicas devido ao seu tamanho. Então, quanto menores, mais rápido e com mais eficiência vão ultrapassar as barreiras biológicas. Conforme algumas literaturas, então, as nanopartículas de óxidos metálicos possuem a mesma capacidade de se depositar ou transpor barreiras alveolares e causar grande ativação do sistema imunológico, então causando fibroses. A persistência dentro do pulmão ela pode aumentar o potencial de translocação para outros órgãos-alvo. Quando essa nanopartícula é inalada, ela pode ir para várias regiões do corpo, desde fígado, bexiga, coração e baço, e para o cérebro, após períodos variados de exposição. Porque esses efeitos eles não são, digamos, na hora. Eles vão levar algum tempo, vão entrar no organismo, para depois, então, se manifestar. Quando comparado, então, a inalação de nanotubos de carbono, pode ser tão prejudicial quanto a respiração em amianto. E a sua utilização deve ser regular, de acordo com protocolos de segurança. Problemas de câncer e de respiração. Proibição da utilização de amianto como isolamento de edifício. Assim, a gente sabe, então, muitos devem saber que essas caixas de água mais antigas, então, elas são feitas de amianto. E as telhas também, o que tem dentro delas, essas telhas essas mais antigas, não essas telhas de cerâmica que a gente usa. Então, no momento que a gente quebra essa caixa ou essa telha, o que é liberado dentro é amianto. E esse amianto, então, agora já é tudo proibido, a gente não encontra com tanta facilidade quanto era antes. E essa inalação, então, ela é muito mais perigosa do que a inalação de nanotubos de carbono. Aqui a gente tem um exemplo, então, do primeiro caso ocupacional divulgado. A fonte é o jornal Estado de São Paulo, no ano de 2009. 7 jovens chinesas sofreram danos pulmonares permanentes e 2 morreram, depois de trabalharem durante meses em uma fábrica de tintas que utilizavam nanopartículas, sem nenhuma proteção individual. Cientistas afirmam que este estudo é o primeiro a afirmar e documentar malefícios causados por nanotecnologia em seres humanos. Aqui, então, efeitos de nanopartículas sobre a pele. Este autor, em 2005, então, ele indicou que uma rota de captação potencialmente importante é a exposição cutânea. A derme ela possui um rico suplemento de macrófagos de sangue, tecido e vasos linfáticos.
A penetração desse tamanho de partícula por uma barreira de pele altamente danificada não é muito contestada. Então, assim, quanto mais a pele estiver danificada, com uma ferida, com um raspado, que a pele estiver exposta, mais fácil é a penetração dessa nanopartícula. Mesmo assim, estudos qualitativos sugerem que a pele humana saudável constitui uma barreira difícil para a penetração de nanopartículas. Folículos capilares possuem vários campos de coleta em nanopartículas, especialmente quando a pele é massageada ou flexionada, que é o que vai acontecer. É um raspado, é um desgaste, é uma maior elasticidade da pele. A superfície das nanopartículas pode influenciar significativamente as interações com a pele, com partículas com carga neutra, exibindo citotoxicidade aumentada. Efeito de nanopartículas sobre o trato gastrointestinal. Algumas rotas de ingestão, então, vão incluir o uso de materiais nanoestruturados em alimentos, em água ou em fármacos. Estudos investigaram a absorção de materiais nanoestruturados no trato intestinal e a maioria demonstrou que eles passam e são eliminados rapidamente. No fígado, então, Fernandes investigou o efeito dessas nanopartículas no fígado quando usadas para auxiliar na entrega de terapias medicamentosas. Descobriu que a absorção de nanopartículas induziu a liberação de espécies oxidativas na área em que foram tomadas. Além disso, tem sido demonstrado que a liberação sistêmica de citocinas dos pulmões e do sistema vascular tem efeito sobre o fígado, na forma de promoção de enzimas de coagulação e anticoagulantes. Efeito de nanopartículas sobre o sistema reprodutor. Então, esses autores, em 2010, realizaram uma revisão sobre estudos em vivo e in vitro, sobre a toxicidade reprodutiva, incluindo partículas à base de óxidos metálicos, o fulereno e partículas luminescentes. Em vivo, mostraram diferentes respostas de acordo com a via de administração e tipo de nanopartículas. In vitro, revelaram que nanopartículas de óxido de titânio afetaram a viabilidade de células, as nanopartículas de ouro reduziram a motilidade dos espermatozoides, prata, alumínio e trióxido de molibdênio foram tóxicos para espermatogônias de camundongo. A sílica nanoparticulada e o C60 inibiram a diferenciação de células-tronco, embrionárias e células mesoencefálicas. Liberação de partículas e exposição. O conhecimento das propriedades físicas e químicas são importantes para a avaliação de risco. Considera-se que é incerto a técnica de medição que deve ser usada para monitorar exposições no local de trabalho. À medida que a produção e aplicações de nanomateriais se expandem, a exposição humana potencial também aumenta. Então, aqui é só essa figura, então, só para exemplificar algumas doenças associadas à exposição de nanopartículas. Então, a gente tem sistema gastrointestinal, tem tumores através da ingestão. Aí aqui a gente tem desgastes em implantes ortopédicos. São doenças autoimunes, dermatites, vasculites. No cérebro, doenças neuronais, Parkinson e Alzheimer. Pode ser por inalação. Nos pulmões, asma, bronquite, enfisemas, tumores. Sistemas respiratórios, sistemas circulatórios, arterioscleroses, tromboses. Coração, arritmia. Aí já pega fígado, pâncreas, sistemas linfáticos, pele, doenças autoimunes e dermatites. A questão mais crítica em relação à saúde humana é a liberação de nanopartículas no ar como aerossóis. Geralmente tem capacidade de ficar suspenso no ar por um longo tempo. Além disso, em processos industriais, as nanopartículas podem ser produzidas e liberadas durante atividades como a soldagem, que daí vai ser o fumo de solda, fundição, combustão, bioaerossóis e
nanopartículas antropogênicas. Algumas das seguintes tarefas podem aumentar o risco de exposição. Trabalhar com nanomateriais em meio líquido sem proteção, trabalhar com nanomateriais durante a operação de vazamento ou mistura, com alto grau de agitação, manutenção de equipamentos, limpeza de derramamentos de resíduos, entre outros. Liberação de partículas e exposição, então a OSHA recomenda que a tecnologia de medição para determinar nanomateriais no ar e na pele tenha que ser desenvolvida para a rotina do trabalhador e a aplicação no local de trabalho. O foco deve estar no desenvolvimento adicional da tecnologia de medição relacionada à pessoa. Particularmente no local de trabalho, é necessária a diferenciação entre aerossóis ultrafinos e nanomateriais. Então, aqui a gente tem um exemplo de um equipamento de medição, que é o NanoTracer, que ele é portátil, medição de nanopartículas transportadas pelo ar. Então, limites de detecção, diâmetro de 10 nanômetros a 300 nanômetros. Algumas medidas preventivas e de controle, então, o controle da exposição aérea de aerossóis pode ser realizado usando variedade de técnicas de controle, similares às usadas, então, na redução da exposição a aerossóis. Deve ser implementado no programa de gerenciamento de risco, então, nos locais de trabalho. O NIOSH recomenda um programa que vai incluir alguns elementos, então, estabelecer registro de exposição. Eu vou estabelecer prática de padrões de riscos, eu vou determinar os riscos e vou clarear os conhecimentos dos perigos presentes. Vigilância da saúde ocupacional. Eu vou fazer uma avaliação contínua, eu vou estabelecer práticas e padrões, eu vou avaliar a eficácia das precauções e clarear o conhecimento dos perigos. E uma pesquisa epidemiológica. Eu vou antecipar e identificar os perigos potenciais, eu vou determinar os riscos, clarear as práticas e fazer uma avaliação contínua. De acordo com o ZAO, o monitoramento das nanopartículas tem sido um desafio para a comunidade científica. As técnicas analíticas nucleares avançadas são ferramentas poderosas para estudar uma série de questões básicas em química e é uma ferramenta importante para estudar o papel dos nanocompostos. O principal pré-requisito para o uso sustentável das nanotecnologias e sucesso destas é garantir segurança para a saúde humana e o ambiente, que abrange todo o ciclo de vida. Então, existem grupos especializados que criam comitês. Um deles é o RT-NASA. Concluindo, então, a nanotecnologia oferece promessa de avanço científico para muitos setores, como medicina, produtos de consumo, energia, materiais, manufatura e meio ambiente. No Brasil, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico realiza editais visando apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica nas áreas de rede de toxicologia e nanoelementos. Aqui algumas referências que foram utilizadas no trabalho e o meu muito obrigado.